galera, Pânico 7 está confirmado, vai acontecer. Mas a nossa alegria durou realmente muito pouco, porque ao mesmo tempo recebemos a bomba de que os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett não iriam voltar para dirigir Pânico 7. A dupla foi responsável por Pânico 5 e Pânico 6. E quem vai substituir eles vai ser então Christopher Landon, que deixou a gente preocupadíssimo, com medo, ansiosos, em pânico em relação a essa notícia, né, galera? Christopher Landon comentou pela primeira vez sobre esse assunto no seu Twitter. Vou trazer nesse vídeo de hoje e, além disso, também colocar 6 fatores que me deixam mais preocupado com essa troca de diretores, que eu comentei bastante para vocês lá no meu Instagram, e agora resolvi fazer um apanhado aqui no vídeo completo para vocês. Então é isso, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre 6 fatores que mais me preocupam com essa troca de diretores e também ver o que o novo diretor Christopher Landon disse sobre Pânico 7. Então bora lá, galera! Uma das coisas que mais me preocupa com certeza é o amor pela franquia. Nós sabemos que Radio Silence, né, esse trio que é composto pelos diretores Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e pelo produtor Chad Villela, eles são extremamente apaixonados pela franquia Pânico. São grandes fãs da franquia Pânico, e isso a gente consegue ver nos 2 filmes da franquia. Quer queira você goste ou não goste de Pânico 5 ou Pânico 6, uma coisa vocês têm que concordar é que eles são muito, mas muito fãs. Você consegue ver exatamente a paixão que eles têm, trazendo várias referências, vários easter eggs, vários fanservices, né? Fazendo uma homenagem maravilhosa a Wes Craven em Pânico 5, respeitando o que o diretor queria, né? Porque eles trouxeram até mesmo a Kirby de volta, que era uma vontade muito do Wes Craven há anos e anos e anos, e eles respeitaram a decisão dele de trazer o personagem de volta. Ali então, trazendo muitas referências, muitas e muitas homenagens. Eles pegaram várias coisas, né? Em Pânico 5 pegaram várias coisas do primeiro filme, fazendo muitos easter eggs. Eu até fiz um vídeo completado para vocês em relação a isso. Pânico 6 mais ainda. O que é aquele santuário extremamente detalhista, trazendo várias coisas extremamente assim maravilhosas, que faz referência a todos os filmes, roupas, adereços, enfim, tudo aquilo no santuário, vários e vários easter eggs, referências, até mesmo a outros filmes de terror. Enfim, você consegue realmente ver que Radio Silence tem um grande respeito, são muito fãs dessa franquia, e você consegue ver o amor que eles têm por conta desses 2 filmes. E ali eles até mesmo escreveram uma carta maravilhosa para Neve Campbell, né, falando que eles são grandes fãs do Wes Craven, muito fãs também da franquia Pânico, que fizeram com que ela voltasse então para Pânico 5 por conta desse amor, dessa paixão. Eles sempre foram vocais nisso, o momento, o tempo inteiro. Isso é muito, muito importante. Você ser apaixonado por aquilo que você está fazendo, ser apaixonado por aquilo que veio antes, respeitar aquilo e justamente trazer esses elementos novamente. Então, para mim, é sensacional. Agora, Christopher Landon disse o seguinte: apenas um grande e sincero agradecimento a todos os fãs de Pânico por me receberem. Terror tem sido minha paixão toda a minha vida, e eu prometo deixar Wes Craven, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin orgulhosos. E claro, o enorme grito para o meu amigo e herói Kevin Williamson. Beleza, ele já falou que vai deixar todo mundo extremamente orgulhoso com o filme que ele vai fazer, mas ainda Christopher Landon precisa conquistar a minha confiança em relação ao seu amor, à sua paixão, à franquia Pânico e também a várias outras coisas que eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje.
Aqui também me preocupa muito, mas muito, essa mudança de tom do filme, né? Pânico 5 tem um tom muito parecido com os dois primeiros e também com o quarto filmes da franquia. E aqui ele com certeza ele consegue emular bastante o que o Wes Craven criou, mas trazendo algumas coisas novas, bem estilo Radio Silence. Agora no sexto filme é muito mais um filme do Radio Silence do que um filme de Wes Craven, e então tem muito mais identidade dos próprios diretores nesse filme. Mas o que tem esses dois filmes em comum é o tom mais sombrio, é o tom mais macabro. Nós temos menos alívios cômicos, menos cenas de comédia e mais cenas macabras. Temos muito suspense. O Ghostface simplesmente está sensacional. Em Pânico 6 foi a primeira vez que realmente eu fiquei com medo do Ghostface, de encontrar ele em algum lugar, né? Porque antes, nos outros filmes, ai que legal, Ghostface, vai receber uma ligação dele, que maneiro. Mas Pânico 6 eu não quero nem chegar perto dele, porque realmente ele tá visceral, tá brutal nesse filme, né? Então, assim, eles conseguiram elevar essa questão, deixar o filme mais sombrio, mais pesado, principalmente também na questão do personagem da Sam, né? Por conta desse lado obscuro, lado sombrio, né? Que ela tem dentro dela. É uma construção muito interessante. E Pânico 6 tem muito suspense, né, galera? Aquela cena do micro, a cena do ataque da Gale, é simplesmente um filme sensacional nessa construção. E é um filme mais sério, mais sombrio, mais pesado, mais macabro. Então aqui, galera, já colocou o tom novo da franquia que o Radio Silence quer criar a partir deste momento. Agora, trazendo então Christopher Landon na direção, ele também tem seu estilo próprio. E ele faz filmes de terror, mas os filmes de terror dele também tem muita comédia. E ali, ele envereda muito mais os filmes de terror dele para comédia do que realmente para o terror, o que me preocupa muito, porque Pânico nunca foi. Por mais que Pânico tenha um quesinho de comédia, o foco era o terror. Mas agora Christopher Landon, o foco dele é muito mais no âmbito da comédia do que realmente no terror. O que me preocupa muito é essa mudança de tom. Uma coisa que foi construída por Radio Silence pode simplesmente mudar agora com Pânico 7 em relação ao tom do filme. O que vai destoar bastante do que vem sendo construído até o momento. O que vai deixar um estranhamento. A mesma coisa que aconteceu com Pânico 1 e Pânico 2, que tem um tom bem parecidos, e o 3, que tem um tom muito mais camp. E ali ele destoa nessa trilogia. A mesma coisa também que aconteceu, por mais que não tivesse mudança de diretor, aconteceu com a trilogia Halloween também, né? Halloween 2018 e Halloween Kills tem um tom muito parecido e que Halloween Ends quebra esse tom, sendo completamente anticlimático. Dali me preocupa bastante em relação a essa mudança. Será que ele vai manter o tom de Radio Silence ou ele vai colocar o seu próprio tom, sua própria identidade também nesse filme, mudando completamente o que vem sendo construído até o momento, causando então esse estranhamento, esse destoamento do que veio anteriormente. Então me preocupa bastante em relação a isso. Será que ele vai colocar mais comédia ou será que ele vai focar mais na questão do terror? O que mais me preocupa também em relação a isso é a história ainda está em construção. O arco desses personagens ainda não acabou. Ou seja, o Quarteto Top ainda está ali com suas histórias sendo construídas e ainda contadas. E ali então mudar simplesmente o time criativo, justamente talvez na finalização dessa trilogia, é bastante preocupante. Porque, querendo ou não, esses personagens, o Quarteto Top, esses personagens são criações do Radio Silence junto com os produtores, né, do Pânico 5 e Pânico 6 e os roteiristas também, que é o Guy Busick e o James Vanderbilt, que também voltam para Pânico 6. Ou seja, você consegue ter uma linha narrativa muito grande em relação a esses personagens.
personagens. E ali então Ray Silence, que poderia voltar para esse filme, justamente já tendo uma visão da onde ele quer levar esses personagens nessa talvez conclusão desse arco, dessa trilogia, pode ser completamente quebrado por conta dessa troca de diretores. Será que Christopher Landon vai manter a visão original do Radio Silence, ou será que ele vai mudar essa história para algo que ele quer contar, não respeitando então a criação e toda a história então que os diretores, que os criadores, querendo ou não, né, esses personagens queriam para eles, né? Igual a mesma coisa, Pânico 3 trouxeram um novo roteirista que simplesmente não entendia muito bem os personagens e a história construída até aquele momento por Kevin Williamson, o que deixa então a gente extremamente preocupado por conta de Christopher Landon então simplesmente mudar o que havia sendo construído até o momento, né, galera? Mudar o time criativo e algo que está em andamento geralmente nunca é um bom sinal, porque querendo ou não, vai haver muitas e muitas mudanças com essa troca de direção. Por mais que o Radio Silence voltem como produtores executivos, o diretor tem muito mais poder decisório do que eles. Então, fica essa preocupação. Um apêndice, então, dessa história em construção, quis trazer essa preocupação maior em relação à mudança dos roteiristas. Radio Silence confia bastante em James Vanderbilt e Guy Busick, tanto que eles têm uma grande autonomia de poder criar essas histórias, de fazer esses roteiros e entregar para o Radio Silence, e depois o Radio Silence então vai colocar todas as suas opiniões, vai fazer algumas mudanças, vai ver o que vai rolar, o que não vai rolar, e ali então eles trabalham em conjunto dessa forma. E não sabemos exatamente se esses dois roteiristas vão voltar para Pânico 7 ou não, por conta, obviamente, da greve dos roteiristas, que eles não podem ter negociações nenhuma com os estúdios. E ali então, galera, lembrando que Christopher Landon, ele também roteiriza alguns dos seus filmes. Ou seja, ele pode querer roteirizar esse Pânico 7, que ali cai muito nessa questão da história ainda em construção, que ele vai querer mudar algumas coisas, então, que Radio Silence tinham pensado anteriormente sobre o que queriam fazer com esses personagens e com essas histórias. Além disso, quando o diretor novo é atrelado a um projeto, geralmente ele já tem uma equipe por trás que ele já está acostumado a trabalhar. E essa equipe justamente, né, vem junto com o diretor, o que então vai causar uma grande mudança até mesmo no tom do filme, na história que está sendo contada, no roteiro e etc. Então é simplesmente um efeito dominó. Vem a troca de diretor e todo o resto do filme, da produção do filme, justamente vai ser bastante mudada, o que é um grande problema, né, galera? E aí, então, o que me preocupa mais é a questão do retorno dos personagens. Por mais que a Melissa Barrera e o Mason Gooding já estavam em negociações antes da greve dos atores, que agora foi paralisada porque eles não podem justamente negociar mais por conta dessa greve, ali nada foi realmente nomeado e falado sobre Jasmine Savile Brown, que faz a Mindy. Lembrando, então, galera, que o Quarteto Top é criação de Radio Silence e dos roteiristas. E ali, será que ele realmente, Christopher Landon, vai respeitar esses personagens, já que ele não tem nenhum vínculo afetivo com esses personagens, né? Será então que ele vai respeitar a decisão, a visão que o Radio Silence tinha em relação a esses personagens? E outra coisa também que me preocupa demais é a Jenna Ortega. Goste você ou não da Chris, goste você ou não do personagem da Tara, é uma história que ainda está em construção, é um personagem importante para essa nova história. É o Quarteto Top, é como o Quarteto Top fosse o trio original, a substituição no trio original de Sidney Prescott, Dewey e Gale. Então eles são o novo alicerce, o novo núcleo
desses filmes. E ali então a Paramount simplesmente não querer esperar a Jenna Ortega para poder fazer esse filme é extremamente preocupante. E não tem justamente o Radio Silence liderando esse projeto para bater o martelo e ir de frente com o estúdio para esperar a Jenna Ortega. Né? Christopher Landon não tem nenhum vínculo com o personagem, nenhum vínculo com a Chris, então para ele tanto faz se voltar e se não voltar. Então esse é um grande problema também. Lembrando também, né, que os atores do Quarteto Top já estão extremamente acostumados a trabalharem com os diretores, né, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette, porque já trabalharam em 2 filmes juntos e ali eles têm uma grande parceria e uma grande amizade e trabalham muito bem em conjunto em relação à construção dos personagens. E ali trocar de diretor e de time criativo depois de 2 filmes juntos com certeza pode causar um grande estranhamento durante a produção de Pânico 7. Lembrando que geralmente os atores são muito leais aos seus diretores. Courtney Cox. Courtney Cox é mais tranquila, né, galera? Courtney Cox já aceita mais de boa essas questões todas, ela pode realmente voltar tranquilamente. Agora, Neve Campbell é preocupante, né, galera? Preocupante demais. Lembrando que a Neve Campbell só voltou para Pânico 5 por conta de uma carta que o Radio Silence escreveu para ela, como eu falei para vocês mais cedo no vídeo de hoje, falando o quão eles são fãs da franquia Pânico, são fãs de Wes Craven, uma carta maravilhosa, falando que eles vão respeitar, que vão homenagear, para ela ficar tranquila e etc. Então fizeram todo um rebuliço para trazer Neve Campbell de volta e ela voltou e mesmo assim ela não ficou satisfeita porque ela recebeu 5 milhões para ficar 12 minutos no filme e mesmo assim ela achou pouco e não se sentiu confortável e que se arrepende disso. Olha só, hein? Tá vendo? Preocupante, não é mesmo, galera? E ali em Pânico 6 aconteceu aquela questão também da disputa salarial com o estúdio, ela não voltou. Agora você acha realmente que a Neve Campbell vai voltar para Pânico 7 com um novo time criativo, com todo esse histórico anterior? Se com uma carta linda, maravilhosa que ela recebeu, ela ainda se arrependeu, imagina agora. Tem que pagar o quê? 30 milhões para ela voltar, né? Tipo, o orçamento inteiro do filme paga só para ela poder voltar para ficar 2 minutos. Então, assim, realmente é muito preocupante. A Neve Campbell, para mim, é uma incógnita. Então, assim, não esperem o retorno da Sydney, viu, galera? O retorno da Kirby também, não sabemos, porque a gente sabe que o Radio Silence são fãs, né? Eles são fãs da Kirby e ali trouxeram, né, um easter eggzinho Pânico 5 falando que ela estava viva para honrar, né, a vontade de Wes Craven e trouxeram ela em Pânico 6 também porque muito a Hayden queria voltar no filme, mas eles queriam trazer ela desde o 5, né? E eles respeitam muito essa mitologia. Agora, será que o Christopher Landon também tem essa afeição pelo personagem da Kirby para poder trazer ela de volta? Pois é, né? Então, é realmente extremamente preocupante mesmo esses fatores, galera. E eu fico com o pé muito atrás. E nisso é uma questão mais do estúdio mesmo. Porque se eles não quiseram esperar nem os diretores, né? Porque eles estão querendo correr com esse projeto, já que Christopher Landon, né? Acabou a greve dos atores, tudo voltou, Christopher Landon já pode começar a trabalhar, como em Pânico 7. Agora, o Radio Silence não consegue, porque eles ainda têm um projeto ali da filha do Drácula, esse projeto secreto da Universal, que eles precisam terminar para voltar para Pânico 7. E ali tem aquela preocupação também que a Jenna Ortega tem que terminar Beetlejuice 2, tem que fazer aquele filme da A24, que também na lista de espera, né, dela, e também tem Wandinha. Ou seja, a Jenna Ortega tá simplesmente muito atarefada. Teve rumores que eu trouxe para vocês aqui no canal de que a Paramount não queria esperar a Jenna Ortega. E ali a gente fica com medo, porque assim, os rumores da troca de diretor foram reais. E agora esses também podem ser reais. Então a gente fica realmente preocupado em relação a isso. E nisso é aquela correria,
né? Aí vai começar uma produção completamente conturbada, sem os diretores, talvez sem os roteiristas, sem os personagens principais, e ali vai ser uma bagunça, um caos muito grande essa produção de Pânico 7. As coisas até o momento não são muito boas não, galera. Eu sei que muitas outras pessoas estão realmente muito animadas e felizes com a troca de diretor, mas essa troca pode vir coisas bastante preocupantes e consequências severas futuro dessa franquia, né? Aí vocês vão falar, nossa, você tá muito pessimista. Não, galera, não é pessimismo, eu tô sendo realista, né? Eu conheço, eu estudo, eu sei, a gente tem um histórico até mesmo na franquia, e sempre que muda as coisas, nada vem bom aí não, viu, galera? É muito complicado mesmo, né? Mudar com a história em andamento. Agora, se trouxessem o Christopher Landon para Pânico 8, sendo que esse arco foi finalizado, beleza, tranquilo, de boas. Mas é uma história que ainda está em andamento. É uma história que ainda está em construção. E você vai mudar o time criativo. Então, aquela visão original pode não acontecer e as coisas podem mudar bastante. Será que ele vai entender esses novos personagens? Será que ele vai entender essa nova história? Que ele vai pegar no meio do caminho, né? Ele vai pegar o negócio já andando no meio do caminho. Então, eu fico realmente muito preocupado com isso tudo, viu, galera? Nada contra o diretor, quero deixar muito, mas muito claro que eu não tenho nada contra o diretor. Eu acho ele diretor muito bom, eu gosto muito dos filmes dele, mas me preocupa a troca e me preocupa todos esses fatores que eu trouxe para vocês nesse vídeo de hoje. Nada em relação ao diretor em si, mas o que pode ocasionar essa mudança para a franquia Pânico nesse exato momento. Então, quero saber muito a opinião de vocês em relação a isso. Vocês concordam, discordam, o que vocês acham, né? E eu vejo que muita gente também está tão preocupado quanto eu. E então comentem, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram, né, desse vídeo, dessas preocupações também. E se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque tá aberta a temporada de Pânico 7, cobertura completasse de Pânico 7, igual eu fiz com Pânico 6. Tudo que for lançado, nós vamos fazer a cobertura, assim, da produção inteira. Tudo vou trazer pra vocês, então já se inscrevam, que aqui vai ser, sim, a cobertura mais completa do YouTube, com certeza. E também ativa o sininho para não perder futuros conteúdos. Então, galera, até os próximos vídeos e vamos esperar notícias boas, né? Eu quero muito acreditar que vai ser um filme muito bom, mas vamos esperar mais novidades. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.